É sempre uma alegria poder estar à frente, conduzindo o estudo da Palavra de Deus. E é também sempre um momento de muita expectativa, saber que em nós não há nada que possa comunicar a Palavra de Deus a vocês, a não ser pela ação do próprio Deus, o Espírito de Deus. E é muito interessante, porque nós temos aqui algumas pessoas que já estiveram no culto da manhã. Toda a equipe musical, eles ouvem agora a segunda vez. Alguns irmãos eu consigo identificar também estiveram aqui pela manhã. Mas Deus sempre vai falar conosco quando a sua palavra é considerada. E se você sair daqui, voltar para a sua casa, acessar na página da igreja, ouvir as mensagens novamente, eu tenho certeza que ali Deus também falará com você naquele momento. Porque a voz de Deus, ela é perceptível quando nós estamos diante da palavra de Deus deste livro. E a minha oração não é diferente da oração que o Heraldo fez. Eu oro para que todos aqueles que aqui estão hoje, independendo da sua idade, da sua realidade, do seu entorno, de tudo aquilo que você tem vivido, que você possa ouvir a voz do Senhor. E para que isso aconteça, é claro, eu e você precisamos estar diante dele dizendo sinceramente: Senhor, fala conosco, eu preciso ouvir. E a minha expectativa é que você saia dessa reunião, desse encontro, motivado, com o toque de Deus, com uma nova perspectiva para iniciar essa semana, para lidar com uma situação que talvez até então você não tinha encontrado clareza, mas Deus pode trazer para você isso. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série, A Fé Aprovada. Abra sua Bíblia para Hebreus capítulo 1. A fé aprovada, ela é aprovada quando nós andamos sujeitos ao Senhor. O versículo-chave em Hebreus capítulo 11, versículo 6, você pode abrir aí na sua Bíblia e acompanhar comigo ou nos telões. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não há nenhuma outra maneira de nós nos aproximarmos de Deus e andarmos com Ele, a não ser pela fé. Paulo falou isso no Novo Testamento. Assim como recebeste a Jesus Cristo, andai nele, pela fé, plena dependência dele. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, guarde essas duas exigências na caminhada de fé. Primeiro, você precisa crer em Deus. E aí é um momento para nós nos autoexaminarmos. Cremos realmente em Deus? Quando o Heraldo falou, invistam no reino, será que realmente eu creio nessas palavras de Jesus? E eu levo isso a sério na minha vida? É preciso crer que Ele existe e mais, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Hoje nós vamos falar sobre as recompensas ao estudarmos mais um personagem do capítulo 11. Já temos estudado a vida de Abel, Noé, e hoje nós vamos estudar a vida de Abraão. E a porção no capítulo 11 vai de 8 a 19, é a maior porção no capítulo 11, é a de Abraão, a respeito de Abraão. E Abraão, ele é testado, ele é provado em 3 situações.
Primeira delas, quando Deus o chama para partir de Ur e ir para uma terra que ele, Deus, mostraria. Sai da tua casa, da tua parentela e vai. A segunda situação é o nascimento de Isaac. Você conhece essa história. Sendo Abraão já avançado em anos, Sara, Deus diz: Sara terá um filho. E a terceira situação, quando ele é chamado por Deus a oferecer seu filho Isaque como sacrifício. Você também conhece esse momento. Que situação, que experiência, que caminhada com Deus. Que Ele, Deus, possa de fato falar aos nossos corações através das experiências de Abraão. Eu quero começar fazendo a seguinte pergunta para a sua reflexão: o que fazer quando não souber tudo o que fazer? Parece que nós nos sentimos seguros, senhores de si, quando nós sabemos o que fazer. Mas chegam aqueles momentos que a gente não sabe mais o que fazer. E aí nós caímos na real. Identificamos nossas limitações, nossas fraquezas, as impossibilidades. E aí? Porque nem tudo foi revelado, e eu não sei de tudo o que é para fazer quando eu caminho com Deus. A tendência do meu coração e do seu coração é essa: eu perdi a perspectiva, eu não sei mais o que eu devo fazer diante de uma situação, eu me isolo. A tendência é ficar irritado, cheio de ansiedade, me isolar de tudo e de todos, me achar perdido, sem saída, sem solução. Mas eu preciso entender e perceber como é essa vida de fé, de andar com Deus, porque senão a tendência será essa, diante dos testes, diante das provações, eu me encontrar assim. Que Deus de fato possa mostrar através da vida de Abraão o verdadeiro caminho, caminhada de fé com Ele. Guardem estas verdades. A revelação de Deus, ela é progressiva. Ela não é feita de uma só vez. Eu lembro quando, em 2003, eu estava vindo aqui para a Borda. O Ari Veloso, já falecido, querido irmão, ele me chamou lá no Morumbi e disse: Renato, você sabe onde você está começando a caminhada? Eu falei: eu não sei tudo. Eu sei que eu devo vir para a Borda. E eu espero que o Senhor me mostre tudo que vem pela frente. E eu tenho certeza, gente, se eu soubesse tudo o que aconteceria, provavelmente eu teria desistido. Eu não viria. Porque Deus vai mostrando, Ele vai evidenciando a cada momento aquilo que eu e você precisamos saber na caminhada com Ele. Não vem tudo de uma vez. Os propósitos são de Deus. Aquele que quer se aproximar de Deus, quer andar pela fé, tem que abrir mão dos seus próprios propósitos, planos, desejos, e se submeter aos desejos e os propósitos de Deus. Senhor, qual é a tua vontade para mim, para a minha vida? O que tu queres? Eu não posso ir a Deus dizendo: eu quero que seja assim.
nós temos dito e repetido que nós temos que ir vazios de nós mesmos. E ainda, o tempo de execução dos planos de Deus pertencem somente a Ele, não a mim. Eu não tenho domínio disso, eu não tenho controle. O controle de todas as situações de Deus, a revelação de Deus, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele diz, que está evidentemente dentro dos seus. Como nós nos aproximamos de Deus? Será que é buscando a sua vontade? Será que é de fato dizendo: Senhor, eu quero ouvir o teu comando, a experimentar a tua intervenção no momento certo? E eu tenho que deixar de dizer a Deus o que Ele tem que fazer para mim. O nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Noé, o Deus de Abel, Ele controla todas as coisas. O nosso Deus, Ele nos tem nas mãos. A fé aprovada por Deus é resultado de levar a sério sua palavra. E aqui que eu quero que vocês retenham comigo essa afirmação bíblica. A fé aprovada por Deus é resultado de levar a sério sua palavra. Quando alguém lê e você identifica o que Deus está dizendo na Escritura, e você leva a sério o que Ele está dizendo, você se compromete com aquela verdade, você será um cristão aprovado por Deus na caminhada cristã. Eu quero mencionar as 3 circunstâncias em que Abraão foi provado, que foi testado, e mostrar as 3 recompensas na caminhada de fé de Abraão. A primeira delas é direção. Ele foi recompensado recebendo a direção de Deus. A segunda, a capacitação. Deus capacitando. Não são verdades que são novas. Vocês têm ouvido isso. Quem dirige é Deus, quem capacita é o Senhor. Quem dá a provisão é o próprio Deus. Mas sabe qual é a expectativa que eu tenho hoje? Que caia a ficha e que nós tenhamos de fato uma encarnação dessas verdades, que elas de fato passem a fazer parte da minha vida, que eu passe a experimentar a direção, a capacitação e a provisão de Deus. Vamos ver as 3 situações que Abraão vivenciou. Primeira recompensa que ele recebeu foi a recompensa da direção na caminhada. Quando eu caminho pela fé, eu não fico perdido. Quando eu obedeço a palavra de Deus naquilo que Ele já revelou, eu não fico à deriva. Eu não sou uma pessoa sem rumo e sem direção. Qualquer que seja a situação e a circunstância em que eu e você estejamos envolvidos. Abraão estava envolvido num plano específico de Deus, de constituir uma grande nação, de tomar posse de uma terra. E Abraão foi. Mas veja só como isso tudo aconteceu. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Veja, ele ouviu o comando de Deus, ele percebeu e discerniu o que ele devia fazer em primeiro lugar: deixar a sua terra, a sua parentela, e ir
sem saber ainda para onde ia. Mas olha a sequência do texto. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não é sair sem rumo, não é ficar sem direção na caminhada. Deus revelou e mostrou passo a passo para onde Abraão deveria ir. Por isso que a revelação, ela é progressiva. E esta revelação, ela também está sujeita ao tempo e aos propósitos de Deus. Abraão precisava sair, em primeiro lugar, partir. E depois que ele deu os primeiros passos da sua caminhada, o Senhor foi mostrando a sequência do seu caminho. A segunda experiência de Abraão, temos um casal de atores representando aqui Abraão e Sara. Vocês vão ver por que ela estava rindo já já. A segunda circunstância em que eles tiveram que ser provados e aprovados com relação ao nascimento de Isaac. E ali eles foram capacitados por Deus. Veja só a descrição em Hebreus capítulo 11, versículo 11. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Era algo que ela não tinha mais condições de vivenciar. Veja a situação de Abraão. Por isso também de aliás, já amortecido, você sabe o que é isso? Há uma versão que diz que ele já estava meio ineficiente sexualmente. Nós não temos aqui ninguém mais de 100 anos para poder dizer isso, mas você que já está subindo como eu, você sabe que não é a mesma coisa, né? Daquele que tem 30, 40 anos. Você imagina Abraão ouvindo isso do anjo e do Senhor: você e Sara vão ter um filho. E a conversa estava ali do Senhor, os dois anjos e Abraão. E o Senhor pergunta: onde está Sara, tua mulher? Porque Sara teve que vivenciar também essa experiência e ter sua fé provada. E eles perguntam: onde está Sara, sua mulher? E ele diz: ali na tenda, respondeu ele. Mas veja como estava Sara. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, Sara, sua mulher, terá um filho. Olha só onde estava Sara, no cantinho atrás da tenda, escutando a conversa. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Imagine o que se passou na cabeça de Sara, na idade que ela tinha. Abraão e Sara eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Ela já não ovulava mais, eles não tinham mais chance nenhuma. Mas o Senhor percebeu o sorriso de Sara. Riu consigo mesmo, quando pensou: depois de já estar velha, e o meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer?
Como será isso possível? O Senhor e os anjos se vão. Agora imagine o drama de Abraão e Sara. Vem aqui, meu bem. E aí? Como vai ser esse negócio? Quanto tempo a gente não faz mais sexo? Porque foi de uma relação sexual, a concepção natural. Posso imaginar Sara dizendo: Abraão, vamos ficar mais pertinho então, quem sabe? Dá uma coceirinha na barriga, a gente começa a sentir alguma coisa. Me abraça mais. Abraão, provavelmente com a sua cama, a sua rede mais distante, vamos passar a dormir numa só rede, numa só cama, abraçadinho. Algo precisava acontecer nessa relação. Eles não tinham condições, mas eles foram capacitados por Deus. Quando o Senhor se retira, ele diz para Sara: existe alguma coisa impossível para o Senhor? E afirma: na primavera voltarei e você e Sara terão um filho. Deus disse: Abraão, Sara, levem a sério. Levem a palavra de Deus a sério. O que vai acontecer nos próximos dias, semanas, Deus vai intervir. Essa é a caminhada de fé. Eles reconheceram que era impossível para eles, mas eles buscavam a Deus, eles queriam andar com Deus. Eles sabiam que isso era a única coisa que valia a pena na vida deles. Era levar a palavra de Deus a sério. Era considerar aquilo que Deus disse, aquilo que Deus falou. E vocês sabem como tudo aconteceu, o nascimento de Isaac. Depois vocês podem olhar na sequência tudo isso no texto. A terceira circunstância em que eles estavam envolvidos foi o sacrifício de Isaac. Aí vocês imaginem o drama. Talvez muitos de nós estejamos vivendo dramas aqui. Mas olha, eu tenho certeza, nenhum dos nossos dramas chegam ao que foi o drama de Abraão. Ter que sacrificar o seu próprio filho. E nesse teste, nessa aprovação, ele também foi recompensado. Deus trouxe a provisão. Deus deu a direção, Deus capacitou, e aqui Deus trouxe provisão. Olha comigo a sequência dos fatos. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Imaginem o que se passou na cabeça de Abraão. Ele esperava a promessa de fazer em Isaque toda a sua descendência, e agora Deus dizendo: oferece o teu filho. O que Deus vai fazer? Como vai ser a minha descendência? Como será a nação? Se agora eu tenho que sacrificar esse meu filho? Olha o texto na sequência. Deus porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. E Abraão levou a sério a palavra de Deus. Abraão considerou aquilo que Deus falou. Lá em Gênesis, você pode acompanhar o fato
depois que ele falou, pega o teu filho, junta a lenha, ele pegou mais alguns escravos e ele foi para as terras de Moriá, onde Deus falou, lá te mostrarei a montanha, onde você sacrificará o seu filho. Agora vocês imaginem, ele não era um bebê, já era um ser adulto, que eles conviviam juntos. Diz o texto que Abraão aprendeu a amá-lo, Abraão amava seu filho. E aquela caminhada para as terras de Moriá, subindo aquela montanha, ele e seu filho, o jumento levando aquela lenha, preparou o altar para o sacrifício, seu filho foi colocado lá, e o texto diz, quando ele com o cutelo já levantado, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Abraão levava Deus a sério em tudo aquilo que falava, e pela fé prosseguia cada passo, na medida que a progressão da revelação era feita. Abraão, erguindo os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Que provisão! E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Mas para quem? Quem que é recompensado? Aquele que se aproxima de Deus pela fé. Aquele que leva a sério tudo aquilo que o Senhor tem revelado. A fé aprovada por Deus é resultado de levar a sério a sua palavra. Eu preciso conhecer a sua palavra, é o que nós já temos dito aqui domingos anteriores. Preciso estudá-la. Mas há muita coisa que nós já sabemos. E a pergunta é se nós temos levado a sério o que nós já sabemos, o que já está revelado. Eu comecei com a pergunta: o que fazer quando não souber tudo o que fazer? Leve a sério o que já está revelado. Não fique à deriva. O que Deus já revelou, eu preciso considerar. Eu preciso me posicionar à luz daquilo que já está revelado. Eu pedi a Deus para que eu pudesse falar a respeito de algumas revelações muito específicas na palavra de Deus, para que de fato nós possamos nos autoexaminar e verificar se temos levado a sério já aquilo que está revelado. A palavra de Deus diz: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E muitos de nós estamos aprisionados pelo pecado, sofrendo, adoecemos, os relacionamentos são interrompidos, porque eu não lembro de levar a sério aquilo que já está dito.
Se o pecado chegou a mim e eu pequei, há um caminho de saída, de libertação. O homem não precisa ficar encarcerado, algemado pelo pecado. É chegar-se diante de Deus pela fé e dizer: Senhor, perdoa o meu pecado, eu errei, eu quero andar com o Senhor, me capacita, me liberta. Nós já temos a revelação, mas quando nós andamos presos no pecado, e o pecado arrasta mais pecado, e o nosso sofrimento aumenta, porque não levamos a sério aquilo que já está revelado. Há muitas outras revelações, e você sabe, talvez eu nem cite aqui hoje, eu vou citar apenas 4, mas talvez Deus pelo Espírito Santo vai trazer a você a lembrança de algo que Deus já falou, e você precisa levar isso a sério. Quero falar com os jovens, deixa eu achá-los onde eles andam, por onde eles estão. Quero falar agora com os empreendedores, os profissionais liberais, aqueles que querem se desenvolver, crescer e construir algo. A palavra de Deus diz claramente: não vos associeis, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Não há comunhão entre o crente e o incrédulo. Não faça isso, não siga por esse caminho. E olha, pode ser o príncipe encantado, o mais lindo do planeta, ou aquela donzela maravilhosa que te deixa embriagado e você até desmaia quando chega perto dela. Se não estiverem debaixo da dependência e do temor do Senhor, não construam essa relação, não avancem na relação. Da mesma forma, os empreendimentos, os negócios, não se associem nos projetos com incrédulos, não há sociedade. Uma hora isso vai naufragar, porque já está dito: um leva a Deus a sério, o outro não leva a Deus a sério. Já está revelado. Então o que vai acontecer? Se submeta, leve a sério a primeira revelação e Deus vai mostrar a próxima. Você acredita que Deus pode ter reservado para você uma moça que é especial, que foi preparada para você por Ele e não por você? Ele traz até você, mas você precisa crer, você precisa levar a sério a primeira revelação. Algumas pessoas vão dizer: não, mas o Senhor é maravilhoso, Ele pode converter, mudar a vida daquela pessoa. Olha, casamento, empreendimento não é método de evangelismo. Não pensem dessa forma. Assim como pode, sim, haver conversão, mas podem arrastar o inferno para o resto da vida. Nós sabemos disso. Leve a sério o que já está revelado. Não construa uma vida em cima de dívidas financeiras, onde há um apelo tremendo para o consumo, que levam as pessoas a comprar e a gastar o que não tem. A Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma. Se você precisa conhecer um pouco mais a respeito de finanças, nós temos aqui na igreja um curso sobre isso, o Crown. E aí você pode estudar profundamente tudo aquilo que a Bíblia diz sobre finanças. Leve Deus a sério nas suas finanças. Como nós encaramos a morte?
a perda de um ente querido, já está revelado que quando o cristão, aquele que anda com Deus, deixa esse mundo, ele vai para a presença de Deus. A Bíblia diz e afirma que os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos juntamente serão elevados às nuvens com o Senhor e estarão para sempre com o Senhor. Por isso, Paulo diz: não quero que vocês se entristeçam como aqueles que não têm revelação, não têm esperança. Vai ficar triste? Vai. Nós vamos sentir a falta? Vamos. Mas nós temos a revelação, a esperança. Nós temos que encarar a morte, a passagem, de forma diferente nesta vida, porque nós temos a revelação já dita pelo Senhor. Aquele que busca a Deus necessita fazê-lo com fé, crendo que Ele existe e que Ele recompensará cada passo, cada decisão, cada escolha. Abraão experimentou isso na sua vida. Abraão era como nós, mas ele vivenciou a experiência de uma caminhada de fé. E hoje, a revelação progrediu, e nós temos já o sacrifício de Jesus Cristo, que nos trouxe uma nova dimensão no nosso viver. E o que nós precisamos hoje é compromisso com aquilo que já está revelado. O que o Senhor já revelou para você e você sabe, fique firme nisso. Leve a sério a revelação e não perca o foco nele. A partir dessa primeira decisão que você leva a sério, essa primeira revelação, o Senhor vai recompensá-lo com direção, com capacitação e com provisão. Essa é a expectativa que nós aqui na Borda venhamos a vivenciar esta caminhada de fé, que é individual, pessoal. Ela é você e Deus. Ela não está dentro de uma vida de religiosidade, mas ela é pessoal, é íntima. É o andar com o Senhor, é Deus falando com você e você se posicionando diante daquilo que Ele fala. Vamos inclinar nossas cabeças em oração, falando com o Senhor rapidamente nesses momentos. Enquanto você estiver com sua cabeça baixa, momento de reflexão. Pense aí no seu coração, na sua mente. O que Deus já me revelou? O que eu não tenho levado a sério? Aonde eu não tenho me posicionado pela fé? E a minha oração, ó Deus, é que Tu fales conosco. Que o Senhor nos alerte pela ação do Teu Espírito, para que nós possamos nos posicionar diante da revelação de Deus para as nossas vidas. Ó Deus, Tu nos conheces, Tu sabes das nossas distrações, Tu sabes muitas vezes, ó Deus, da nossa indiferença, nossa perda de foco. Olha para nós, ó Pai, o jovem, o adolescente que aqui está, os casais. Senhor, tem misericórdia de nós, que nós possamos andar à luz daquilo que já está revelado, para experimentarmos a Tua recompensa, dirigindo, capacitando e dando a provisão para nossas vidas. Eu peço isso e oro em nome de Jesus. Amém.